Gás combustível, o risco silencioso que todo instalador de aquecedor enfrenta. Quando falamos em aquecedor a gás, muita gente pensa primeiro no equipamento, depois na rede hidráulica, mas existe um elemento que não perdoa erro, não avisa e não dá segunda chance, que é o gás combustível. Diferente da água, que vaza e molha, ou da energia elétrica, que normalmente desarma o disjuntor, o gás acumula, não faz barulho, não tem cor e quando dá sinal, muitas vezes já é tarde. Essa é uma verdade repetida há décadas pelo professor Urgel de Paula Borges, referência nacional em treinamentos para técnicos de aquecedor a gás. Gás não aceita improviso, ou está correto ou está perigoso. Hoje vamos falar daquelas situações que o técnico encontra em praticamente toda a instalação e que só a teoria aliada à experiência de campo ensina a identificar e corrigir. É exatamente essa filosofia que orienta os treinamentos técnicos desenvolvidos pela Confortec. Agora vamos listar alguns tipos de erros comuns no dia a dia. Tipos de gás diferentes do equipamento. Esse erro é mais comum do que parece. O local, a sua casa, possui instalação de gás natural, mas o equipamento que você compra é GLP. Ou o contrário, muitos acreditam, depois a gente adapta. Não é bem assim. Cada tipo de gás possui pressões de operação diferentes, poder calorífico diferente, bicos injetores específicos para cada tipo de gás. Utilizar o equipamento no gás errado pode gerar chama instável, combustão incompleta, aumento de monóxido de carbono, consumo excessivo, risco real à vida. O professor Urgel sempre reforça em aula. Identificar o tipo de gás não é detalhe técnico. É o primeiro ato de responsabilidade do instalador. É por isso que nos treinamentos da Confortec, o técnico aprende que segurança começa antes de ligar o equipamento. Também é um ponto crítico e perigosamente negligenciado. Reguladores de gás fora de pressão correta, com prazo de validade vencido, travados, improvisados. O defeito direto é pressão instável na entrada do aquecedor. Consequências comuns: falhas de ignição, desligamentos frequentes, erros de falta de gás, chama irregular, desgaste prematuro dos componentes. O grande perigo aqui é que o sistema até funciona, mas fora da faixa de segurança. E como o professor Urgel ensina, gás não trabalha com mais ou menos, trabalha com valor exato. Regulador vencido não é economia, é risco acumulado ao longo do tempo. Um outro ponto que precisa de atenção: mangueira fora de norma ou ressecada. Este é outro problema comum que precisa de atenção, que é a mangueira fora de prazo ou com validade vencida. Esse é um risco silencioso. A mangueira flexível de gás está lá, antiga, fora de norma, sem certificação, ressecada, exposta ao calor. No teste inicial, aparentemente tudo funciona de forma correta. Mas em operação real, dilata, cria microtrincas, começa a vazar. E aqui vale um alerta importante. Não existe vazamento de gás pequeno. Mangueira adequada segue norma, tem validade, é específica para gás, suporta temperatura e pressão. Como reforça o professor Urgel, flexível de gás não é acessório, é item de segurança. Um dos problemas mais críticos e difíceis de detectar na hora da instalação: vazamento de gás. Você testa com espuma, detector de gás, inspeção visual. Tudo parece normal, mas depois que você foi embora, um dia depois, uma semana depois, o cliente te liga chamando para você voltar. Neste momento, você precisa fazer vazamento aparecer. Por isso, técnico qualificado, testa o equipamento funcionando, observa comportamento sob carga, não confia apenas no teste rápido. Esse tipo de cuidado é ensinado nos treinamentos da Confortec, baseados em experiência real de campo, não apenas em teoria de manual técnico. Uma outra questão fundamental: pontos de gás mal posicionados ou improvisados. E você que já instala aquecedor, quantas vezes você chega na casa do cliente para instalar o equipamento e se depara com ponto de gás longe, altura errada, posição inadequada? E surge o pensamento perigoso: vou dar um jeito. E o jeito vira mangueira longa demais, curvas excessivas, conexões improvisadas, passagem por locais inadequados. O professor Urgel é categórico: improvisação em gás não é uma solução, é criação de risco. Quando o ponto de gás não está correto, o técnico profissional reavalia, orienta o cliente, adequa conforme a norma técnica. Técnico bom não é o que resolve rápido, é o que resolve o problema com segurança. Conclusão:
O gás é o elemento crítico da instalação de um aquecedor. Erro em gás não gera apenas retrabalho, pode gerar acidente grave. Por isso, tipo de gás correto, regulador adequado, flexível conforme a norma, teste sob carga, zero improviso. Não são diferenciais, são obrigações técnicas. E aqui entra a máxima do professor Urgel de Paula Borges. Técnico bom é aquele que sabe unir a teoria com a experiência. É isso que transforma um instalador em um técnico seguro. Essa é a base dos treinamentos da Comfortec. Se você quer atuar ou já atua no ramo de aquecedores a gás, curta esse vídeo, deixe seu comentário. Acompanhe os próximos conteúdos técnicos neste canal. Aqui a conversa é direta, real e com experiência de campo. Porque no fim das contas, gás não perdoa erro. Técnico qualificado salva vidas e protege também a própria carreira.